Se você acha que ser ator é somente decorar algumas falas e chegar e gravar, você está muito enganado. Porque muitas vezes, para alguns projetos, os atores têm que seguir várias regras. E é justamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Regras que o elenco de One Piece teve que seguir para a série da Netflix. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Desde que One Piece estreou na Netflix tem feito muito sucesso e agradou tanto quem conhecia a obra original quanto aquelas pessoas que nunca tinham assistido ou lido o mangá. Mas considerando que One Piece foi uma obra criada lá em 1997 e que tem muitos seguidores desde então, vocês já devem imaginar que trazer uma obra tão consagrada como essa para um live action na Netflix não foi uma tarefa nada fácil. E é por isso que os criadores da série determinaram uma regra para todos do elenco seguirem, que era pesquisar a fundo sobre o mangá e o anime e tudo que envolvia One Piece. Todos os atores deveriam estudar os seus personagens para trazer eles à tona. E essa regra não era algo desejada apenas pelo criador do anime Eiichiro Oda, mas também pela Netflix, que em uma carta enviada ao criador disse: "Nós temos dois objetivos: não trair os fãs e fazer com que a série seja amada por aqueles que ainda não conhecem One Piece." Com todo esse comprometimento de fazer a série agradar a todos, já dá para imaginar que a preocupação dos atores de fazer isso muito bem não foi nem um pouco pequena. Principalmente pro Inaki Godoy, que faz o Luffy na série, que já revelou várias vezes que ficou muito preocupado quando conseguiu esse papel porque ele queria retratar o personagem da melhor maneira possível. E é por isso que ele realmente seguiu essa regra. Tanto que em 2021 ele compartilhou uma imagem no seu Instagram cercado por cópias do mangá e vários action figures do anime também, e é claro, usando uma camiseta. Ele ainda fez um post falando que estava fazendo várias pesquisas sobre One Piece e que sabia o quanto isso significava para vocês, para os fãs. E ele ainda falou: "Quero que vocês saibam que darei meu melhor e agradeço toda a gentileza que vocês me demonstraram. Obrigado pela confiança." Outra coisa que o Godoy revelou é que ele sabia que tinha que manter um equilíbrio entre seguir essa regra à risca e ao mesmo tempo pôr a sua identidade dentro da série. How can I be fun, energetic and crazy, but also keep this real, you know? How do I find that balance? E não é à toa que ele se saiu muito bem nesse papel da série, porque o personagem ficou maravilhoso, mesmo eu não conhecendo a obra original. Agora, diferente do Godoy, uma pessoa que não teve tanta dificuldade em seguir essa regra foi a Emily Rude, que interpreta a Nami, porque na verdade a atriz já era uma grande fã de One Piece desde pequena. Então para ela, essa não era só uma questão de fazer um papel a mais na sua carreira, e sim adaptar essa obra que ela tanto amava de uma maneira fiel, tanto para os fãs quanto para ela mesma. Tanto que a atriz já revelou que a Nami é a personagem que ela sempre se identificou mais na série, e ela sempre quis fazer essa personagem. Imagina a emoção que foi para ela quando ela foi realmente escalada. O bom é que para ela não foi tão difícil se familiarizar com a história, com a personagem e com todos os outros também. E como ela era uma grande conhecedora desse universo de One Piece, ela até ajudou seus colegas de elenco a aparecerem mais com seus respectivos personagens. Então, com toda certeza, ela foi uma ótima adição à série. Outra regra que o elenco teve que seguir está diretamente ligada à primeira regra, pois a primeira regra dizia que todos deveriam estudar One Piece e fazer os seus personagens serem fiéis aos personagens do anime e do mangá. Essa segunda regra limitava essa primeira regra, porque na verdade eles não queriam que tudo fosse exatamente igual como na obra original. Inclusive, a Netflix escreveu para o Eiichiro Oda dizendo: "A adaptação live action não é sobre replicação, é sobre expressão." O que significa que eles não tinham planos de recriar o anime, mas de fazer sua própria versão dele, mantendo, é claro, a mensagem por trás. O próprio diretor Mark Jobst mencionou que o maior desejo no set era que eles criassem esse live action como algo próprio. Então, seguindo essa regra de se limitar, o elenco teve que entender que esse live action da Netflix não veio para tomar o lugar da obra original, e sim para complementar tanto o mangá
quanto o anime, ao mesmo tempo que segue a regra de se manter fiel. E é justamente por isso que tanto o Godoy como os outros atores resolveram, é claro com a ajuda do diretor, criar suas próprias versões desses personagens já conhecidos. E assim, de certa forma, terem o luxo de serem eles mesmos no set. O mais legal é que o Godoy disse que, como ele pôde criar a sua própria versão do Luffy e de ser único, ele acabou percebendo algumas similaridades com o personagem. Growing up, I was a lot like Luffy in some ways. I had no worries in the world. Everything was so much fun. And I think Luffy is like that too. Inclusive, desde 1999, na versão original, quem dá voz ao Luffy no anime é a Mayumi Tanaka. E o Godoy revelou que nunca tentou copiar o estilo de expressão dela. Ele tentou criar a sua própria versão, dando a sua própria voz. Então, no fim das contas, ser único e original, mas fiel ao mesmo tempo à obra original, era uma regra muito importante que todo o elenco deveria seguir. Agora, a terceira regra que todo o elenco teve que seguir, que para o diretor era extremamente importante, era que todos colocassem calor e coração no projeto. Porque isso faria com que eles construíssem esse show juntos e com muita química. O diretor queria que todos os atores ali do elenco principal fossem muito amigos. Ele disse que essa regra era muito importante, pois não importava se o roteiro era perfeito, se os cenários usados na série eram paraíso e toda a perfeição do mundo, porque no fim, a existência e continuação desse live action iria depender dos fãs se apaixonarem por esses personagens. E ele acreditava que isso só seria possível se existisse uma boa química entre os atores que acabasse saindo na tela. E pra mim, com certeza, isso foi transmitido pra gente. Porque desde o primeiro episódio, quando a Nami e o Zoro ficam negando fazer parte do bando do Luffy, já dá pra ver uma boa entrosação e uma química muito legal entre os personagens. E isso foi só se intensificando até o último episódio. Então o diretor estava mais que certo e com certeza fez a gente se apaixonar por esses personagens e querer continuar vendo eles em tela. E olha, apesar dessa ser uma regra a se cumprir, aparentemente não foi tão difícil assim para eles, porque parece que eles se tornaram amigos rapidamente assim que foram escalados e continuaram a sair juntos mesmo depois das filmagens. Agora, se essa última regra que eu falei para vocês foi algo não tão difícil assim a se cumprir, pode ter certeza que a próxima era um pouco mais complicada e até de certa forma um desafio. Não é segredo para ninguém que tanto em filmes como em séries é muito comum usar dublês para fazer cenas de ação e de luta. Só que aqui em One Piece foi um pouquinho diferente. Os atores tiveram que usar menos dublê e fazer muitas cenas de ação sozinhos. O diretor disse que não queria trabalhar somente com um elenco que pudesse atuar e interpretar emoções bem. Ele precisava que o próprio elenco entrasse nas cenas de luta e de ação. Ele explicou que isso era muito importante, porque filmou a série com tomadas grandes e longas sem cortes, seguindo os personagens de uma sequência para outra, enquanto pega outro personagem na mesma cena. Ele disse que se tivesse que inserir dublês nessas cenas, ele não iria conseguir capturar o momento da maneira desejada. Sendo assim, o elenco teve que treinar duro para os seus papéis, como o Taz Skyler, que faz o Sandy na série. O ator se empenhou muito e fez de tudo para seguir essa regra à risca. Poucos meses antes das filmagens, o ator participou de um treinamento exclusivo de luta e defesa, enquanto treinava Taekwondo e aprendia com lutadores de MMA. Nesse processo, ele aprendeu a usar principalmente as suas pernas para fazer todas aquelas acrobacias que a gente viu na série sozinho. Além disso, como o Sanji é um chefe de cozinha em One Piece, o Taz fez questão de aprender a cozinhar para se tornar o Sanji perfeito. Ele fez aulas de culinária com um chefe de cozinha renomado para conseguir fazer tudo sozinho na série. Até mesmo aquelas cenas em que ele aparecia cortando cebola ou algo assim. Disseram até que de vez em quando ele aparecia no set com algum prato diferente para todos comerem. O ator se empenhou muito treinando e aprendendo a cozinhar e até disse: "Eu nunca fiquei maluco como fiquei maluco nisso. Isso é o mais duro que já trabalhei em qualquer coisa em toda a minha vida." E vocês achando aí que é moleza ser ator, né? Outro ator que se empenhou bastante foi o McKinney, que interpreta o Zoro, que mesmo tendo muita prática e conhecimento em lutas com espadas, por ter participado de outras obras como Samurai X, antes das filmagens teve que aprender a lutar usando 3 espadas, uma dessas sendo usada na boca, o que não é nada fácil
mesmo usando uma espada mais leve do que a comum. Então o ator teve que fazer um treinamento específico para o Zoro, onde aprendeu a apoiar a espada em sua mandíbula enquanto contracenava. E mesmo sendo hábil e ter costume de fazer suas próprias cenas sem dublês, com certeza esse foi um desafio e tanto. Me conta aí nos comentários quais dessas regras seria mais difícil para você seguir se estivesse no lugar de algum desses atores. E se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nada que rola aqui, já aproveita e veja esses outros vídeos também. Muito obrigada por ter me acompanhado e até mais!